Sob a proteção de Deus, presidentes conselheiros Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Ives Schwartz Linhares, Maurício Riquelme de Melo Silva e Agostinho Zucchi, e os conselheiros substitutos Sérgio Valadares Fonseca, Cláudio Augusto Crânio, Tiago Álvares Pedroso, Lívio Sotero Costa, Muriel Rei e José Maurício de Andrade Neto. E o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gabriel Guilherme, declara aberta a 37ª sessão ordinária desse Tribunal Pleno. Ausente o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, em razão de férias. Submeto a ata da sessão ordinária número 36, de 23 de outubro de 2024, para homologação. Essa discussão homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436, devolução de processos e para inclusão em pauta de processo de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522, todos do regimento interno. Conselheiro Ivan, tem a palavra. Senhor presidente, peço a retirada da pauta do pedido de rescisão 71.33.99/23 e peço a inclusão na pauta, que trago em mesa, da certidão liberatória 72.42.70/24. Obrigado. Continua livre a palavra. As comunicações. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar a devolução do processo de consulta 87647/21, da pauta do conselheiro Ivan Leles Bonilha, e também os sobrestamentos dos processos 1260-1224, 63256923, de prestação de contas de extinção de entidade, e número 32.76524, de recuso revista, todos na Coordenadoria de Gestão Estadual, até decisão final do mérito do incidente prejulgado 488-100/24, conforme decisão unânime desse Tribunal Pleno nos autos 32.730/24, proferida na sessão presencial 34, de 9 de outubro de 2024. Feitas comunicações, continua livre a palavra. Eu tenho comunicações a fazer. A primeira é um procedimento 697.907/24, é uma proposta de projeto de resolução a respeito de regras para o Sistema Integrado de Transferência, SIT, e outras providências. Feita essa comunicação, eu designo o relator desse projeto, o conselheiro Ives Linhares. Tenho também pedido de inclusão em mesa 693.529/24, que é um requerimento externo, e o 704.342/24, que peço autorização para inclusão em mesa. Não havendo autorização, passo a relatar brevemente o 693.529/24, já distribuiu o voto a Vossa Excelência. É um requerimento formulado pela Associação dos Auditores de Controle Externo, do TCE-PR, para a inclusão, autorização para desconto em folha dos seus auditores associados. Todos os pareceres são favoráveis, não há transferência de recurso financeiro por parte desse tribunal, e a proposta de voto acompanha as manifestações e é pela aprovação. Discussão aprovado. Tem o 704.342/24, é um requerimento interno formulado pela COSIF, em vista da formalização de termo de cooperação junto ao Fundo de Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, para estabelecer regras de troca de informações sobre a base de dados cadastrais do mercado brasileiro de veículos automotores, para alimentação de nosso núcleo de informações estratégicas. Pareceres todos favoráveis, inclusive não há transferência de recursos financeiros entre as partes, e a proposta desse voto é pela aprovação. Está em discussão. Aprovado. Continua livre a palavra para as comunicações. Não havendo mais nenhuma comunicação, em cumprimento ao disposto do artigo 120 da Lei Complementar 103/2005 e ao artigo 13 do Regimento Interno, essa presidência anuncia a eleição para os novos dirigentes desse Tribunal de Contas do Estado do Paraná para o biênio 2025-2026. Iniciaremos a eleição para o cargo de presidente e, na sequência, a eleição para os cargos de vice-presidente e corregedor-geral desse tribunal. Convido a senhora secretária da sessão para distribuir as celas de votação para a eleição do presidente e o procurador-geral para realizar a contagem dos votos.
Senhor presidente, são 7 votos para o conselheiro Ivens Linhares. Declaro, portanto, eleito o conselheiro Ivens Linhares para presidente por unanimidade de votos para o biênio de 2025 a 2026. Convido a senhora secretária da sessão para distribuir as celas de votação para a eleição de vice-presidente e bem como procurador-geral para realizar a contagem dos votos. Senhor presidente, são 7 votos para o conselheiro Ivan Bonilha. Declaro, portanto, eleito o conselheiro Ivan Bonilha para vice-presidente por unanimidade dos votantes para o biênio de 2025 a 2026. Convido a senhora secretária da sessão para distribuir as celas de votação para a eleição de corregedor-geral, bem como procurador-geral para realizar a contagem dos votos. Senhor presidente, são 7 votos para o conselheiro Durval Amaral. Declaro, portanto, eleito o conselheiro Durval Amaral para corregedor-geral deste Tribunal de Contas para o biênio de 2025 a 2026 por unanimidade de votos. Essa presidência anuncia, então, os novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para o biênio 2025-26, sendo presidente o excelentíssimo conselheiro Ivens Linhares,
vice-presidente, o excelentíssimo conselheiro Ivan Leles Bonilha, e corregedor-geral, o excelentíssimo conselheiro Durval Amaral. Eu vou inverter um pouco o protocolo, eu vou suspender agora por 10 minutos a sessão, e após, para os cumprimentos, e após eu anunciarei a composição das câmaras e o sorteio dos conselheiros substitutos. Senhor presidente, sem querer quebrar o protocolo, Mas é minha praia mesmo, quebrar o protocolo é comigo. mas apenas eu não posso deixar de agradecer a confiança dos ilustres conselheiros, né, me concederem essa honra, né, de poder presidir o tribunal nesse biênio que Vossa Excelência anunciou e, evidentemente, externar também a minha felicidade, né, por ser destinatário, né, dessa missão tão honrosa, né, que me cabe, né. Agradeço também ao conselheiro Ivan, ao conselheiro Durval, por terem aceito o convite de compor a chapa e, evidentemente, estaremos todos aí engajados, né, nessa missão. Mas o meu registro realmente é do agradecimento, né, pela confiança depositada e também da minha felicidade, né, por ter obtido esse honroso cargo, né, de presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Presidência que agradece. Depois, pode pedir, porque tem que suspender agora, o pessoal se divertir, tem que trabalhar, tem que cumprimentar os membros e depois voltar a Mas trabalhar. apenas, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu não posso deixar de cumprimentar o conselheiro Ivens. No próximo dia 5 de janeiro de 2025, completamos 20 anos de Tribunal de Contas, e o conselheiro Ivens, creio que após a Constituição de 88, é o primeiro conselheiro egresso do quadro dos conselheiros substitutos a assumir a presidência do tribunal. Vossa Excelência foi o primeiro procurador e agora temos o nosso primeiro conselheiro substituto, que certamente nos representa muito bem. Conselheiro Ivens, meus parabéns. Presidente, agradece a Vossa Excelência, está suspenso por 10 minutos para os cumprimentos e logo retornaremos com anunciar a composição das câmaras e o sorteio dos conselheiros substitutos para as respectivas câmaras. Depois, diz que nós vamos tudo no Livre de France.
Podemos prosseguir, pessoal? Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 50-A e artigo 8º, parágrafos 1º e 2º, ambos do Regimento Interno, anuncio para homologação e composição das câmaras deste Tribunal de Contas para o biênio de 2025 e 2026. Primeira Câmara, com o presidente e conselheiro Ivan Bonilha. Membros, conselheiro Durval Amaral e Maurício Requião. Segunda Câmara, com o presidente, este que vos fala, e como conselheiros, Fábio Camargo e Agostinho Zucchi. A seguir, anuncio o sorteio de conselheiros substitutos para a composição das câmaras. Não tem pedrinha gelada, tá? Está sendo bem aleatório mesmo. Conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro, Primeira Câmara. Conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso, Segunda Câmara. Conselheiro José Maurício de Andrade Neto, conselheiro substituto para a Primeira Câmara. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, conselheiro substituto, Segunda Câmara. Conselheiro substituto Lívio Sotero Costa, Primeira Câmara. Conselheiro Cláudio Augusto Cânia, conselheiro substituto da Segunda Câmara. Para a Primeira Câmara, conselheira substituta Muriel Rey. Informo também ao doutor plenário que amanhã entregarei ao conselheiro eleito, presidente de Vizinhares, o relatório de transição. Por então, a homologação, a composição das câmaras e os sorteios. Estão em apreciação, homologadas. Tem a palavra o senhor pode só ler de novo como ficou a composição, presidente? Da Primeira Câmara, Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral e Maurício Requião. Agora, os conselheiros substitutos, foi anotado aqui, então já passa a Vossa Excelência. É que eu fui sorteando e não fui anotando aqui. Vossa Excelência tem a palavra, depois eu submeto a homologação, então. Só para eu anuncio, eu rememoro. Vossa Excelência tem a palavra para o relato da pauta. Senhor presidente, eu tenho, como já solicitei a inclusão na pauta, eu tenho uma certidão liberatória 724270/24, do município de Mariluz. CGM foi pelo deferimento, mas a CEMEX também noticiou pendência. O MP, com base na restrição indicada pela CEMEX, opinou pelo indeferimento, mas tenho para mim que o pedido comporta deferimento. A CEMEX informou a existência de registro que impede a emissão de certidão. A pendência se refere ao vencimento do prazo ocorrido no dia 21 de outubro último para a comprovação de medidas previstas na Resolução 70/19, relativamente à execução de certidão de débito no bojo de processo de denúncia. O gestor argumentou, sinteticamente, que o município está adotando as medidas para a exação do débito, em conformidade com o disposto na Resolução 70, que não há pendências imputáveis ao ente público municipal, o qual está cumprindo a execução administrativa mediante a inscrição do débito em dívida ativa e notificação dos devedores para recolhimento, que ainda transcorre o prazo para pagamento concedido aos devedores. Anexou certidão da dívida ativa correspondente, bem como o termo de notificação direcionado aos devedores solidários, datado exatamente de 21 de outubro último. Na certidão negativa, na certidão de dívida ativa, consta que o valor devido atualizado é de pouco mais de R$ 175.000. As peças que 184 e 185 do processo de denúncia, o município apresentou os mesmos esclarecimentos ora sob exame, visando demonstrar que não há pendências que lhe sejam imputáveis. Na sequência, a CEMEX encaminhou o aludido processo ao relator para que decidisse sobre a concessão de novo prazo à municipalidade, quanto à execução da certidão de débito. O relator determinou, então, em despacho, o envio
do feito a manifestação do MP de contas. Assim, a documentação juntada àqueles autos pelo município requerente se encontra atualmente pendente de análise por parte do órgão ministerial. O cenário que se apresenta, portanto, é que, em tese, para eventual concessão da prorrogação de prazo, faltaria, a princípio, apenas o exame de documentos por parte do MP e, posteriormente, pelo relator. Cumpre ressaltar que a única pendência detectada e recente, o vencimento do prazo assinalado pela CEMEX em 21 de outubro último, e o município não se mostra inerte quanto à questão. Ademais, transcorre o prazo ainda de 10 dias concedido aos devedores por meio do termo de notificação municipal. Desse modo, ante o relevante interesse público envolvido, lançando mão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo por afastar a pendência. O risco de dano reverso decorre da impossibilidade de recebimento de recursos, é desproporcional frente à única restrição noticiada. Nesse espaço, então, concluo pela viabilidade de se conceder excepcionalmente a certidão e afaço o meu voto pelo prazo regimental de 60 dias. Relatório e voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. O outro processo que tenho é o protocolo 136.913/24, eu já relatei 2 vezes. E o conselheiro Durval Amaral pediu vistas, depois o conselheiro Agostinho Zucchi, e na sessão do dia 28 de agosto, houve voto parcialmente divergente por parte do conselheiro substituto, Dr. Sérgio, que foi acompanhado pelo conselheiro Fábio Camargo e pelo conselheiro Ivens Linhares, ou seja, divergindo do meu voto. O voto como eu já disse, é uma consulta, e esse processo foi relatado inicialmente no dia 17 de julho, ocasião em que o conselheiro Durval pediu vistas, e depois o conselheiro substituto Sérgio Fonseca apresentou o voto parcialmente divergente, acompanhado pelos conselheiros Fábio Camargo e Linhares. Trata-se de pedido de rescisão, desculpe, eu falei consulta, me equivoquei, com pretensão liminar, formulado pelo senhor José Roberto Ruiz, em face de acórdão 1687/22 da primeira Câmara, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a tomada de contas extraordinária 198689/16 para reconhecer a irregularidade do item, achado número 3, da incorreta contabilização de despesas com pessoal, com aplicação de multa ao ex-prefeito, ora requerente, e a posição de ressalvas. A solicitação fundamentos no artigo 77, inciso 2, da nossa lei complementar, ao argumento de que, a partir da juntada de documentos novos, consubstanciados em parecer técnico contábil e projeção contábil, demonstra-se a alegação não acolhida na decisão rescindenda por falta de prova de que, mesmo com a contabilização adequada das despesas atinentes à contratação de empresas na área da saúde, não teria havido extrapolação do limite com gasto de pessoal no exercício de 2014. Requer, assim, a procedência do pleito para julgar regulares as contas ou, alternativamente, regulares com ressalvas e mantidas as multas aplicadas, visto que já estão totalmente quitadas. Foi recebido o expediente, os autos foram encaminhados à CGM, que se manifestou pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela procedência do pedido rescisório para converter a irregularidade em ressalva com a exclusão da multa correspondente. Já o MP opinou pelo não conhecimento do pedido, subsidiariamente pronunciou-se pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela improcedência do pleito. Quanto à preliminar suscitada pelo órgão ministerial, tenho que a documentação acostada pelo demandante pode ser reconhecida como nova, a partir da interpretação conferida pelo pré-julgado número 4. Note-se que o cotejo da narrativa deduzida pelo autor, com a norma legal por ele indicada, artigo 77 da lei complementar, permite concluir que a pretensão encontra amparo na tese arguida. Ratifico, portanto, o juízo de admissibilidade inicialmente realizado. O segundo ponto, e adentrando ao mérito, verifica-se que a conclusão pela irregularidade das contas tomadas deu-se exclusivamente em virtude do item, achado número 3, da incorreta contabilização de despesas com pessoal.
a decisão rescindenda explicitou que as despesas derivadas da contratação de 3 empresas em decorrência do chamamento público número 7 de 2014 foram computadas como outros serviços de terceiros, quando deveriam ter sido computados como outras despesas com pessoal, em ofensa ao artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando-se que a Instrução Normativa 56 de 2011 já tratava da matéria, não deixando margem para interpretação diversa. Com relação à argumentada impossibilidade de extrapolação do índice com gasto de pessoal a partir do adequado cômputo das despesas, a decisão entendeu que o município não havia logrado êxito em comprovar sua alegação. Nesta ocasião, o requerente apresenta parecer técnico contábil e projeção contábil a fim de demonstrar que o lançamento correto de tais despesas como outras despesas de pessoal elevaria o índice da despesa total de pessoal do ano de 2014 de 48,56% para 49,73% da receita corrente líquida, ou seja, pouco acima do limite de alerta e dentro do limite prudencial, comprovando assim o que havia sido anteriormente argumentado. A unidade técnica e o órgão ministerial asseveram que a irregularidade diz respeito à não contabilização de gastos com contratos na área da saúde como despesas de pessoal, e não ao atingimento dos limites da LRF. A CGM salienta, ademais, não estar correto o cálculo juntado pelo requerente, indicando que, na verdade, o índice ficaria em 50,13%. Não obstante, das razões expostas na decisão rescindenda, infere-se que a falta de comprovação acerca da alegação de que, mesmo com o cômputo adequado das despesas, não haveria extrapolação do índice da despesa total de pessoal, constitui o fundamento relevante para o julgamento das contas. Nesse raciocínio, o recálculo realizado pela unidade técnica demonstra que, de fato, a despesa de pessoal não teria sido extrapolada, porquanto, ao atingir 50,13% da receita corrente líquida, ficaria acima do limite prudencial, mas ainda abaixo do limite máximo de 54% estabelecido pela lei. Da instrução da CGM, extrai-se a existência de diversos precedentes desta Corte, nos quais a irregularidade em questão restou convertida em ressalva, valendo destacar Acórdão 634/18, segunda Câmara, Acordo de parecer prévio 175/21, primeira Câmara, e cito ainda, no mesmo sentido, acórdãos 962/24, primeira Câmara, e 1199/23, segunda Câmara. Em acréscimo, consultando a respectiva prestação de contas do então prefeito, observa-se que não houve qualquer apontamento de irregularidade acerca do cumprimento dos índices legais da despesa com pessoal no exercício de 2014, mesma situação verificada no exercício seguinte. Considerando destarte que, no caso, a correta contabilização das despesas não conduziria à extrapolação do índice de despesa total de pessoal, bem como o entendimento desse tribunal em situações semelhantes, tenho que a manutenção da irregularidade das contas do gestor contraria os princípios da razoabilidade e da isonomia. Por tais motivos, reputo cabível a conversão em ressalva do item achado número 3. Entendo, por outro lado, que deve ser mantida a multa aplicada e já quitada, haja vista a efetiva infração ao artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, atentando-se ainda aos limites do que restou propugnado pelo próprio autor na petição inicial. Ressalte-se, finalmente, que, em virtude do enfrentamento direto do mérito, fica prejudicado o exame da pretensão liminar. Portanto, diante dessas razões, voto pelo conhecimento e pela procedência do pleito rescisório para converter em ressalva o item achado 3. Destaco, conforme assinalei no início do relato, que na sessão número 29, do último dia 28 de agosto, o conselheiro substituto Sérgio Fonseca apresentou o voto parcialmente divergente pela procedência do pedido, com a regularidade com ressalvas das contas, contudo, afastando também a multa, sendo acompanhado pelos conselheiros Fábio Camargo e Ives Linhares. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão, só para a organização do qual, o conselheiro Fábio, o conselheiro Sérgio faz parte do qual, já que fez o voto divergente. Isso. Senhor presidente, apenas para recordar, como muito bem relatou o conselheiro Ivan,
considerando que foi afastada a irregularidade e o fato da contabilização dessa despesa ter sido considerado ressalva, e entendo que, com total razão, nesse ponto, o conselheiro Ivan, porque é uma matéria que enseja alguma controvérsia, a contabilização com essa despesa com terceiro. E isso foi se consolidando ao longo do tempo, de forma que não seria de nenhum jeito um erro grosseiro, né? Principalmente aquela época. Então, e por isso mesmo, tendo sido convertido em ressalva, eu proponho o afastamento da multa, que, ainda que já tenha sido paga, não impede, como também já reconheceu o conselheiro Ivan, que ela seja afastada e que, de algum modo, e não nos cabe aqui agora decidir isso, de algum modo, eventualmente, o interessado possa reaver esse dinheiro, ou, mesmo porque, muitas vezes, não importa o dinheiro, mas sim o fato de a questão moral de ter sido multado, e com isso afastamos essa multa, e então foi esse o voto que proferi e apenas recordo. Vossa Excelência, então, concorda pela transformação em ressalva? Em ressalva, apenas... Sim, não. Sim. Eu vou colocar primeiro, para ver se há divergência em relação à proposta do relator, pela procedência parcial, transmutando-se a questão em regularidade com ressalva. Então, por unanimidade, procedência parcial. Agora, com relação à multa, que a Vossa Excelência diverge e propõe afastamento. Está havendo divergência com o voto do conselheiro Durval. Bom, está em discussão ainda a questão da multa. Conselheiro Durval. Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Ivens já está acompanhando a divergência. 2-2, conselheiro Maurício Requião. Vossa Excelência. Pelo que entendi, Excelência, eu não componho o quórum. Não compõe porque, com a ausência do conselheiro Fábio, eu designei o conselheiro Sérgio para a composição do quórum, que era a divergência. Com a divergência. A divergência. Conselheiro Zuc? Eu voto com o relator. Então, por 4 votos a 2? Não, 3-3. Eu vou ter que desempatar. Acompanho a divergência. O conselheiro Ivan continua como relator para a leitura do acordo. O conselheiro Ivan continua com a palavra. Senhor presidente, salvo engano, era o que tinha para essa tarde, agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora secretária, senhora conselheira substituta, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos. Minha pauta, o processo 38.5897/20, eu vou solicitar que continue adiado. Processo 55.7672/23, do município de Antonina. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Pois não, conselheiro Zuc. Se não houver objeção, e com a vênia do eminente conselheiro Durval Amaral, gostaria de pedir vistas desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. Processo 47.8764/23, do Instituto de Previdência do município de Piraquara. O conselheiro Ivan havia manifestado interesse em pedir vista nesse processo. Não consulto Vossa Excelência. É verdade, presidente. Eu gostaria de pedir vista do processo. Vista concedida. Processo 20.9767/24, trata os autos de prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, SEIC, referente ao exercício 2023 e responsabilidade do senhor Ricardo Barros, secretário estadual. A Quarta Inspetoria de Controle Externo informou que, ao longo do exercício de 2023, não foram identificados achados de fiscalização para a entidade. Ainda assim, destacou que realizou o acompanhamento de controle das atividades da Secretaria no referido período. Na sequência, a Coordenadoria de Gestão Estadual procedeu à análise contábil, financeira e patrimonial da presente prestação de contas e, não tendo detectado irregularidade ou anomalias, concluiu que a presente prestação de contas pode ser considerada regular. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade das contas. É o breve relato. Em vista do contido nas presentes autos, em consonância com as instruções da Quarta Inspetoria e da CGE, bem como com o parecer ministerial, voto pela regularidade da prestação de contas em análise.
É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo número 29.95.10.24, trata os autos de prestação de contas anual da Paraná Esportes, referente ao exercício 23, e responsabilidade do senhor Valmir da Silva Matos, diretor-presidente no período. A segunda Inspetoria de Controle Externo informou que os achados de fiscalização identificados no período analisado ensejaram a abertura de alguns apontamentos preliminares de acompanhamento, sendo que 2 deram origem à instauração de tomada de conta extraordinária 67.989.24 e 12.49.74.24. Na sequência, a Coordenadoria de Gestão Estadual procedeu à análise contábil, financeira e patrimonial da presente prestação de contas, tendo detectado irregularidades, anomalias referentes ao comparativo dos saldos das classes e grupos entre o balanço patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo CI7 e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas. E 2, relatório do controle interno, ante aos apontamentos, observar a necessidade de esclarecimentos da entidade na fase do contraditório. Os interessados se manifestaram, juntando documentos comprobatórios e alegando, suma que as divergências apontadas decorrem da falta de comunicação entre o sistema CICED e o novo CIAFIC, cujos relatórios não consideraram as unidades orçamentárias extintas do Paraná Esporte. E 2, todos os apontamentos no controle interno ou foram dirimidos ou foram objeto de formulação de planos de trabalho para atendimento das recomendações. A partir da análise da documentação apresentada em sede de contraditório, a CGE concluiu que os valores dos grupos de demonstração das variações patrimoniais emitidos pela contabilidade da entidade estão convergentes com os números levantados a partir dos dados enviados ao Sistema Estadual de Informação, CI7. As informações apresentadas e os extratos constantes na peça 37 permitem concluir que as tarefas do plano de ação sugeridas pela Controladoria Geral do Estado estão sendo executadas. Desse modo, entendeu que os apontamentos realizados pela unidade no primeiro exame poderiam ser integralmente afastados. Desse modo, amparada nas constatações relatadas e na regularidade dos itens analisados na instrução, a unidade técnica concluiu que a presente prestação de contas pode ser considerada regular, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Em vista do contido nos presentes autos, em consonância com a instrução da segunda Inspetoria e da CGE e com o parecer ministerial, voto pela regularidade da prestação de contas em análise. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros da Corte. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Ives Linhares. Agradeço, senhor presidente, não tenho processo em pauta. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Maurício Requião. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente, o processo que vão relatar é de número 29.9871/24, do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, tratam os presentes autos de prestação de contas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, referente ao exercício de 2023. Após o exame devido, a Coordenadoria de Gestão Estadual ressaltou que, em análise técnico-contábil, as contas não apresentam restrições permitindo o julgamento pela regularidade. Da mesma forma, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela regularidade das contas em questão. Diante da concordância nas manifestações técnicas e do parecer do Ministério Público de Contas, votam pela regularidade da prestação de contas do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano referente ao exercício financeiro de 2023 sob a responsabilidade do senhor Eduardo Pimentel Slaviero. É um relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Era o que continha a pauta. Agradeço a Vossa Excelência e os demais. A presidência agradece a Vossa Excelência e a palavra ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fontes. Obrigado, senhor presidente. Não tem processo na tarde de hoje e deixo para continuar os cumprimentos na sessão de posse, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Se eu designar Vossa Excelência, né? Estou brincando para quem nos ouve, é tudo democrático. São os pares que escolhem quem será o orador. Tem a palavra o conselheiro substituto Cláudio Augusto Cânion.
Obrigado, senhor presidente. Não tem A processo. presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Obrigado, senhor presidente. Também não tenho processos, mas, aproveitando o momento, gostaria de parabenizar o novo corpo diretor desta casa eleito nesta data. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Lívio Solteiro Costa. Obrigado, senhor presidente. Sem processos. Só parabenizar a nova gestão e também agradecer, sei que não acabou ainda, os serviços do vosso presidente e da vossa equipe. Obrigado. Obrigado. O presidente agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra a conselheira substituta Muriel Rei. Obrigado, senhor presidente. Sem processo na pauta. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto José Maurício Andrade Neto. Obrigado, senhor presidente, mas também sem processo. A presidência agradece a Vossa Excelência. Não havendo mais processos a serem relatados, deixo livre a palavra. Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária deste Tribunal Pleno para o dia 6 de novembro, quarta-feira, horário regimental. Levante-se a sessão.